Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS. Eu sou Rafael Castro, servidor do RPPS de Navegantes, e te convido a participar dessa jornada conosco. Estamos no Instagram e no Facebook pelo Não é do INSS e em breve teremos novidades também. Neste sexto episódio, conversamos com Cíntia Amboni do RPPS de Maringá. A Maringá Previdência já possui praticamente 60 anos de história de amparo aos servidores de Maringá. Isto posto, partiu o bate-papo. Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Bom dia para você e para todos os ouvintes. Cíntia, te apresentando agora, né? Você é diretora do Maringá Previdência? Sim, eu estou como diretora-presidente da Maringá Previdência desde novembro de 2017. Na verdade, eu sou contadora de carreira, né, do município de Maringá. Atuei por 16 anos na Secretaria de Fazenda, como responsável pelo orçamento do município. E a um convite do prefeito, né, eu assumi aqui a presidência em 2017. E o RPPS de Maringá, ele tem quantos servidores hoje trabalhando no RPPS? No RPPS são 18 servidores, considerando 2 operacionais, né, e 16 administrativos. E esse pessoal cuida de quantos servidores ativos, inativos e pensionistas? Olha, no município de Maringá nós temos 11.549 ativos e 3.974 aposentados e pensionistas. Então, a gente tem um total de segurados de 15.523. Esse foi o nosso fechamento de agosto. Ou seja, tem mais ou menos uns 30% de servidores inativos e pensionistas em relação aos ativos. É uma massa considerável já, né? Sim, a gente tem hoje um índice, na verdade, a gente tem uma equivalência de 2,91 ativos, né, para cada inativo. Perfeito. O Instituto de Maringá, o Maringá Previdência, ele já existe há quanto tempo? Olha, a Maringá Previdência mesmo, ela foi criada em 2008, né? Começou a funcionar em 2009, mas aqui antigamente se chamava Capsema. E aí na Capsema a gente tinha o fundo de previdência e tínhamos um fundo de assistência à saúde também. Mas aí foi feita uma reestruturação, né, no RPPS, e aí extinguiu-se o Fundo de Atenção à Saúde dos Servidores e ficou só o Fundo de Previdência, né, e alterou a razão social para Maringá Previdência. Perfeito. E essa fundação, ela existia há quanto tempo já? Antes de existir o Maringá Previdência? A Capsema ela foi criada em 1962. Então já desde 62 que ele já cuidava dos ativos de Maringá já. Sim, desde 62. Ela foi criada mais para cuidar de pensão, né? E também de plano de saúde. Até por isso se justifica a quantidade de servidores que possui, né? Sim. O número de servidores do município é um número bem grande, né? Agora aqui nós somos um RPPS de grande porte. Então, já o nosso número de servidores aqui no RPPS é um número bem reduzido. Então, a gente está trabalhando para estar aumentando, né, o número de servidores aqui, para a gente estar ampliando, né, os nossos serviços e atender com mais eficiência, né, e agilidade os nossos segurados. Eu notei no site de vocês que tinham vários programas de pré e pós-aposentadoria. Vocês possuem um calendário cheio já, né? Como é que funciona a concepção desse calendário de vocês e essas atividades? Olha, Rafael, nós criamos aqui no RPPS um setor, né, de serviço social. Então, nós temos aqui uma assistente social e a gente tem uma coordenadora dos projetos pré e pós-aposentadorias. E desde que a gente se certificou no Progestão, a gente vem trabalhando, né, tentando implantar esses projetos. Então, esses projetos fazem parte de uma gestão humanizada, né, de um cuidado melhor, de uma proximidade maior com os nossos segurados. Então, a gente tem já hoje vários programas, né, a gente tem projeto de inclusão digital e acesso às redes sociais, né, que é voltado para os nossos aposentados e pensionistas. A gente tem o projeto Nova Fase, que é um projeto que a gente realiza em parceria com a prefeitura para homenagear os novos servidores aposentados. Então, o prefeito sempre participa, né, das reuniões dessa homenagem. Nós temos o programa Articulação,
né, que a gente está criando uma rede aqui de facilitadores com os servidores ativos, né, para disseminar a cultura previdenciária. Então, hoje a gente iniciou com um representante em cada secretaria, mas nós pretendemos também ampliar esse projeto, né, abrir mais vagas para outros servidores, né, que tenham interesse em ser voluntários e entender um pouco mais sobre a previdência e poder estar sendo multiplicador da cultura previdenciária. A gente tem também o projeto apresentando o RPPS, né, que a gente também implantou esse ano. É um projeto voltado para os novos servidores concursados do município, né? Então é feito também em parceria com a diretoria de capacitação do município. Então é feita uma reunião com todos os novos servidores, né, num curso de direitos e deveres, e um dos temas discutido nessa reunião, nesse curso, é sobre a previdência do município. Eles entenderem, né, o que é o RPPS, entender o sistema previdenciário. Hoje também nós temos a previdência complementar no município, então a gente passa informações sobre as concessões de benefícios, as regras. A gente também tem o programa Preparação de Aposentadoria, que também é desenvolvido em parceria com a diretoria de capacitação do município, né? A gente tem aqui o Show de Talentos, a gente vai fazer a segunda edição esse ano. É um projeto voltado para os aposentados e pensionistas, né, demonstrarem os seus talentos artísticos. Então, as pessoas fazem apresentações de música, de dança, de canto. A gente tem também o programa Viver Bem, que também é um programa novo, foi implantado esse ano. Então, a gente tem várias ações nesse programa Viver Bem. Então, a gente vai ter agora um cinema em comemoração ao Dia do Idoso. Nós fizemos um passeio de jardineira, né, um passeio turístico com eles, fizemos um piquenique. A gente vai ter também uma viagem agora, no final do ano, né? Promovemos uma viagem para uma cidade aqui próxima, turística, vamos passar um dia todo com eles. A gente também vamos realizar agora, final do ano, o primeiro seminário de educação previdenciária para os nossos servidores ativos. Então, assim, a gente está com vários projetos mesmo em andamento, o cronograma está no nosso site, como você viu, né? E são muitas, muitas atividades. E a gente pretende ampliar esse setor também, contratando uma psicóloga e criando um setor psicossocial, né, para estar trabalhando melhor nesses projetos de capacitação. Bacana, a gente vê que são vários projetos que vocês têm em mãos, né, para ocupar realmente um calendário inteiro de atividades para eles, né, e são atividades que vocês fazem a quatro mãos, como a gente diz, né, algumas são de iniciativas de vocês, outras precisam do braço de terceiros, do ente público mesmo, né. Então, acaba não sendo algo que dependa somente do RPPS, embora seja de iniciativa, mas que precisa também contar com a participação dos demais, certo? Sim, eu acho importante essa parceria, né, com a prefeitura. A gente tem uma parceria, inclusive, com o nosso sindicato de servidores aqui. Esse nosso projeto de inclusão digital, nós fizemos uma parceria com o sindicato e a gente está promovendo oficinas de um curso de como usar o smartphone. Então, é bem bacana, né? Trabalhar junto, envolver todos eles, né? Aqui junto com o RPPS. Então, a gente está fazendo esse trabalho para tornar o RPPS conhecido entre os servidores, né? Entre os outros órgãos do município, porque olha que coisa, né? Tem servidor que às vezes vem se aposentar e acha que contribuía para o INSS, né? Então a gente precisa divulgar o trabalho, né, do RPPS. Eles precisam entender melhor como funciona, né? E saber que não é o INSS, né? Que o município tem o seu próprio regime próprio de previdência. Claro. E vocês já têm algum feedback já recebido dos aposentados referente a esses programas que vocês fazem? Nossa, muitos. Eles elogiaram bastante a iniciativa, eles estão muito felizes, né, por o RPPS estar dando essa atenção, né, desenvolvendo essas atividades voltadas para eles. Nossa, eles adoram. Agora mesmo a gente está distribuindo aqui o convite, né, para o cinema, que vai acontecer agora em outubro, esse mês, e eles estão vindo aqui buscar os convites, agradecem muito. O show de talentos também, que vai ser no dia 18 de novembro, a gente já está fazendo os ensaios, né? Com os aposentados que irão se apresentar. Então, nossa, eles elogiam muito e agradecem muito essa iniciativa. Porque a gente está tentando se aproximar, né? A gente está tentando aproximar o RPPS dos nossos segurados. Inclusive, a nossa prova de vida aqui, a gente faz no próprio RPPS. Nós não terceirizamos para bancos, né? Como ocorre na maioria dos institutos.
A gente prefere fazer aqui no próprio RPPS para a gente ter essa proximidade maior com eles. Cíntia, e a gente vê que realmente são várias ações que vocês fazem, né? E o feedback é muito positivo, mas também tem dificuldades para conseguir promover algumas dessas ações, né? E muitos dos RPPS acabam não tendo a estrutura que vocês possuem, né? Então, quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram, provavelmente mais no início do que agora, né? Já um pouco mais maturado algumas das ações de vocês para a implementação? Olha, a gente tem que ter equipe, né? Tem que ter pessoas dedicadas tempo integral para fazer acontecer, né? Os eventos, as ações. Então, a gente conseguiu implantar essas ações depois que eu formei aqui uma equipe, né? Com 2 pessoas que hoje estão dedicadas integralmente a isso. E, assim, você tem que ter também, tentar parcerias, né? Porque, às vezes, o Instituto ele não tem um local apropriado, né? Para estar desenvolvendo as oficinas. Então, é importante essa parceria, né, com os outros órgãos do município, para você ter essa disponibilidade, né, de locais. Então, a gente tem uma parceria aqui muito grande com a Secretaria da Cultura, né? Nosso show de talentos ele vai ser realizado no Teatro Municipal aqui. Os ensaios estão sendo feitos aqui no Centro de Atenção Cultural do município, no Centro de Ação Cultural. Essa foi a dificuldade que a gente sentiu mais, assim, de não ter, às vezes, né, um espaço no próprio RPPS para estar desenvolvendo, né, essas atividades e de ter que estar buscando, né, essas parcerias com os órgãos do município. Perfeito. Ao longo da pandemia, é óbvio, né, vários RPPS tiveram que interromper algumas dessas atividades, né? Como é que foi a retomada das ações que eventualmente vocês tiveram que interromper ao longo desse período? Porque a gente sabe que às vezes o público, né, de aposentados, às vezes é um público que você deixa de fazer, ele deixa de ter um interesse e não consegue às vezes ter essa retenção novamente, né? Uhum. Foi bem complicada essa fase da pandemia, né, Rafael? Então, antes da pandemia, a gente só estava com um projeto implantado, que era o projeto Nova Fase, que é uma homenagem aos servidores aposentados, né, que o prefeito participa. Então, na pandemia, a gente suspendeu esse projeto, depois da pandemia, a gente retomou, né, e aí a gente sempre faz com uma turma atual e uma turma do passado, né, que ficou sem ser homenageada. Mas, assim, o pessoal voltou, foi tranquilo o retorno. A gente suspendeu aqui durante a pandemia também a prova de vida, né? Aí a gente possibilitou eles fazerem a prova de vida online. Então, também a pandemia, ela também nos ajudou a implementar, né, essa possibilidade de fazer o recadastramento da prova de vida online. E depois a Bacana. gente retomou presencialmente também. E hoje, aqui, a nossa prova de vida, ele é meio que balanceado. Então, mais ou menos 50% prefere vir presencialmente, fazer a prova de vida, e 50% eles fazem direto pelo nosso sistema de gestão previdenciária online. Uhum. Legal isso. Teve alguma outra ação que vocês conseguiram, vamos dizer assim, adiantar em função da pandemia, de modernizar de alguma forma? Olha, na verdade, a pandemia, ela fez a gente paralisar, né? Porque esses projetos eram para terem sido implantados antes, né? Então, a gente teve que suspender devido à pandemia e implantamos vários, né? De uma única vez, paralelamente, logo que retornamos da pandemia. Uhum. Então, isso quer dizer que vocês já tinham esse projeto de trazer, por exemplo, a prova de vida já para o contexto online já e acabou tendo que interromper em razão da pandemia, né? E não como às vezes alguns RPPS tiveram que correr atrás de outras formas até encontrar essa para poder oferecer para o segurado. A gente tinha essa intenção, sim. A pandemia, na verdade, na pandemia a gente conseguiu planejar melhor todas essas ações, esses projetos, né? Então a gente conseguiu desenvolver, elaborar os projetos, e assim que a gente pôde retomar, né? Então a gente implantou vários projetos de uma única vez. Bacana. Trazendo a parte agora mais para financeira, qual que é o atual patrimônio do Instituto? Nós estamos com 633 milhões de patrimônio. Uhum. Desses 630, há alguma segregação em razão já até mesmo de ter vindo de uma fundação e agora ter trocado para uma autarquia?
A Capicema, ela já era uma autarquia, né? Ah, sim. Uhum. Era uma autarquia, aí só mudou a razão social para Maringá Previdência, né? Continua sendo uma autarquia. Aqui nós temos segregação de massas, né? Então a gente tem um fundo capitalizado, né? Que é o fundo previdenciário, que são os servidores que entraram no município a partir de 2004, e a gente tem o fundo financeiro, né? Que são os servidores que entraram no município até final de 2003. Então, o município ele repassa um valor bem robusto para o fundo financeiro, né, para a gente conseguir estar pagando a folha dos nossos aposentados. Hoje está em torno de 11 milhões e 800 mil por mês, que o município repassa para o fundo financeiro. E o fundo previdenciário a gente está conseguindo fazer uma boa capitalização, porque a gente tem um superávit por mês de mais ou menos 6 milhões e meio no fundo previdenciário que a gente está capitalizando todo mês. Então é um superávit considerável, né? Claro, também tem toda essa massa que é bem grande, né? Mas 6 milhões é uma quantia grande, né? De superávit mensal. Sim. É uma quantia considerável. Eu estava anotando, eu acho que foi do último relatório que eu consegui identificar ali no site, vocês possuem mais ou menos 35% do patrimônio em títulos públicos, né? Com vencimento entre 23 e 55, né? Sim. A gente começou a comprar títulos em agosto do ano passado, né? E esse ano a gente comprou um volume bem grande. Agora, em setembro, a gente fez uma compra de mais 55 milhões em títulos públicos, aproveitando a oportunidade, né? Porque as taxas, elas estão bem atraentes, né? Muito acima da meta atuarial. Então, o comitê, o conselho e a diretoria aqui, né? Optaram por estar aproveitando essa oportunidade e estar comprando os títulos públicos federais. Realmente, foi uma questão de time, né, para conseguir encontrar essas taxas aí, né, porque foi algo que abriu muito repentinamente e depois começou a cair novamente, né. Como é que foi essa tratativa de ver essas oportunidades de títulos aparecendo e ter que ter esse time de resposta mesmo? Sim, a gente já tinha previsão que as taxas iam melhorar, porque tinha previsão o aumento da taxa Selic, né? Então a gente já estava prevendo que esse ano as taxas iam melhorar bastante. Em setembro, agora, a gente comprou título NTNB 2032 com uma taxa de 5,90, uma taxa muito boa. E esse ano ainda a gente pretende continuar comprando títulos, né? Até o final do ano, até o começo do ano que vem, porque a gente entende que as taxas ainda continuam muito atrativas, né? A taxa acima de 5%, ela já está muito atrativa, porque ela já está acima da meta atuarial. A nossa meta atuarial é IPCA mais 4,95 esse ano, e para o próximo ano é IPCA mais 4,81. Então, elas continuam muito atrativas e é um investimento sem risco, né? É muito bom isso para o RPPS. E a gente observou esse movimento também de todos, né, de vários RPPS também estarem investindo em títulos públicos, os fundos de pensões também, né, estarem investindo em títulos públicos, aproveitando essa oportunidade. Com certeza, foi uma oportunidade que muitos tiveram para realmente colocar, encarteirar realmente, né, esses títulos. As taxas estavam muito boas. A gente notou também que houve uma grande movimentação ao longo desse ano, né, com relação à letra financeira. Como é que foi a percepção de vocês, se realmente tinha essa opção também dentro da política de investimento de vocês, ou se houve alguma conversa no sentido de passar a abrir essa opção também? Não, em relação à letra financeira, a gente não teve nenhuma conversa, não tinha essa possibilidade na política, a gente preferiu mesmo focar nos títulos públicos federais. Pós-fixados. Entendido. Outra coisa que eu tinha notado também ali foi a presença de alguns FDICs ali, né? Como é que funcionou essa questão dos FDICs? Não sei se foi já na sua gestão que foram adquiridos ou já em gestões anteriores, porque o FDIC, ele, alguns anos atrás, já vinha sendo meio que mal falado, colocando entre aspas assim, né? Porque tinha algumas estruturas que realmente não eram tão boas. Então, alguns tratavam como um fundo já estressado, né? Como é que tem sido essa tratativa do FDIC na carteira de vocês? A gente tem alguns FDICs na nossa carteira, mas eles foram adquiridos em 2013 e 2016. Hoje, na nossa carteira, a gente tem 9 fundos estressados.
além desses FDICs, a gente tem fundo imobiliário também, né? E a gente tem um FIP, fundo de participação. Todos estão fechados, né? Então a gente não pode movimentar, a gente não pode resgatar, né? Já faz tempo que eles estão fechados e em processo de recuperação, e a gente vai acompanhando, a gente está acompanhando, mas é uma situação difícil, né? Porque a legislação lá no passado ela não era tão rígida como é hoje. No passado, quando os RPPS eles tiveram essa oportunidade, né, de investir em renda variável, né, em fundos estruturados, não tinha todo esse conhecimento, né? O pessoal que trabalhava no RPPS não tinha todo esse conhecimento que tem hoje. A legislação ela era mais flexível, né? E a gente acabou, né, adquirindo alguns fundos, né, que deram problema. Né? Agora a gente está acompanha, né, de perto. Participamos de todas as assembleias, né, de cotistas. Mas, assim, tem alguns fundos bem complicados mesmo, que a gente acredita que não vai conseguir recuperar o crédito. Sabes mais ou menos quanto é que seria o montante desses fundos estressados que vocês possuem na carteira? Olha, eu agora aqui de cabeça não me lembro, Rafael. Depois eu posso até passar esse valor para você, mas eu acredito, não é muito não, ele não representa muito não em relação ao patrimônio total. Não, bacana. Já, não sendo muito, já ajuda, né? Porque já é um fundo estressado, você já tem esse problema para carregar ao longo do tempo, né? Já que está fechado, você não consegue mais resgate dele. Então, o problema é ele fazer um corpo muito grande dentro da tua carteira, que realmente aí passa a ser um problema muito maior, né? Sim, sim. E até para trazer para outros RPPS, né? Como vocês têm alguns desses fundos estressados, qual que é a visão de vocês hoje para eventualmente conseguir adquirir, seja um novo fundo imobiliário, um fundo em participação ou mesmo um FDIC? Olha, a posição do comitê de investimento aqui é de não aplicar nesses fundos. A gente tem uma posição mais conservadora, né? Então, a nossa posição aqui é aqueles fundos de renda fixa, né? MAB, IDK, DI, renda variável, né? Fundos de ações e investimentos no exterior. Então, de 2017 para cá, então, os nossos investimentos foram mais conservadores. Então, hoje, aparecendo alguma outra oportunidade naqueles segmentos ali, a intenção do colegiado é de não tentar fazer novos aportes. Não, de não tentar novos aportes nesses segmentos. FIP, né? Fundo imobiliário e FDIC. A intenção é de não fazer, porque o risco é muito alto, muito grande, né? E a gente tem essas experiências na nossa carteira, né? Até pergunto em função de que eu conheço alguns dos RPPS que trabalham perto de onde eu resido e de que tiveram realmente experiências assim, alguns fundos estressados e aí o gestor dos recursos era totalmente avesso a novos investimentos daquele segmento, né? Até que passou a ter novas gestões e tudo mais, então a pergunta acaba sendo meio que provocativa, né? Porque alguns dos RPPS que podem nos ouvir também enfrentam a mesma situação de vocês, né? De possuírem fundos estressados, né? E aí cada um ter o seu conhecimento sobre até onde eu posso ir naquele segmento ou até onde eu tenho as minhas restrições, né? E hoje vocês já possuem algumas restrições já do colegiado. Sim, a gente já possui essas restrições do colegiado, né? No Conselho de Administração. E o comitê também, ele prefere ser mais conservador. A gente sabe que hoje existem produtos bons no mercado, sim, né? FIP, inclusive tem o Quineia do Itaú, né? Que foi lançado há pouco tempo, né? A gente sabe que é um bom produto, né? FIP, FDIC, a gente sabe que hoje tem bons produtos, né? Mas foi uma decisão aqui, né? Do comitê de ser mais conservador e aproveitar, né? Essa Selic alta agora, a renda fixa está bem atrativa, né? Então, a gente tem outros produtos, né? Isso, até isso que eu ia comentar, né? Que se na renda fixa você hoje consegue vislumbrar opções que conseguem te garantir a meta atuarial, por que não usar eles em vez de outros produtos, né? Mais estruturados? Ainda mais contendo todo um risco que eles possuem e ainda mais com todo o histórico que acabam tendo também, né? É verdade.
Então, eu acho que compensa ser mais conservador nesse momento, né? Faz todo A sentido. gente, assim, quando a Selic estava muito baixa, né, que a Selic baixou até a 2%, a gente aqui acabou entrando um pouco mais em renda variável e investimento no exterior, né? Não só nós, acho que todos os RPPS, né? Porque a gente na renda fixa estava muito complicado, né? Com essa Selic, com Uhum, essa taxa tão baixa. Então, a gente diversificou bastante a nossa carteira também, né? Em renda variável, investimento no exterior e renda fixa. Agora, uhum. com a Selic alta e com esse retorno, né, na renda fixa, a gente preferiu optar mais por os fundos de investimento em renda fixa, título Uhum, público, né? uhum. E como vocês têm os títulos com vários vencimentos, né, de 23, se não me engano, é 23 o mais curto que vocês tinham na Sim, carteira, até 2055, sim. como é que fica a estrutura atuarial de vocês? Ele já fica bem contemplado com essa estrutura de títulos públicos na carteira? Ou vocês colocam alguns dos títulos para ser marcado a mercado e livremente poder se desfazer deles? Olha, a aquisição de títulos públicos ela foi feita baseado num estudo do ALM, né? Uhum, E com o acompanhamento da nossa consultoria financeira também. E também fizemos todo o estudo atuarial, né? O estudo de viabilidade para ver a compatibilidade, né? Do nosso passivo, né? Com o nosso ativo, com as nossas aplicações. Então, ele se enquadra perfeitamente dentro do nosso estudo atuarial, né? Dentro do nosso passivo. E a gente também optou por ter um pouco de títulos com marcação a mercado. Então, esses títulos mais longos, 2055, eles estão com marcação a mercado. Né? Aí, uhum. 2040, a gente tem um pouco a mercado e a maioria na curva. 2032, eles estão todos na curva. E o 2023, ele está a mercado. Então, a gente também optou por fazer essa diversificação também, né? Deixar um pouco a Uhum. mercado e a maior parte está na curva, o mercado na curva. Maravilha. Comentasse mais no início de que vocês tinham aderido ao Progestão, né? Qual que é o nível do Progestão de vocês hoje? A gente aderiu à Progestão em fevereiro de 2020 e nós Aham. estamos no nível 2. Mas a gente está trabalhando para avançar para o nível 3, né? Já fizemos algumas Uhum. alterações na lei, né? Estamos trabalhando junto com a prefeitura aqui também, né? Uhum. Para estar fazendo algumas alterações, porque a gente pretende agora, o ano que vem, quando a gente fizer a recertificação, a gente pretende tentar avançar para o nível 3. Inclusive, eu achei muito importante essa questão do Progestão. O Progestão ele veio para profissionalizar os RPPS. Aqui em Maringá foi muito positivo a gente ter esse certificado no Progestão. A gente melhorou muito a nossa governança, os nossos processos de gestão, de controle internos. E a gente está sempre buscando aperfeiçoar e melhorar cada vez mais. Uhum. Que bacana isso. Falasse agora que vocês têm intenção de ir para o nível 3, né? Sim. Eu tinha conversado com o Irã, que participou com a gente aqui no primeiro episódio, e Uhum. ele tinha me feito um comentário fora do episódio, inclusive, de que é muito mais difícil o RPPS conseguir sair do nível 2 para o nível 3 do que do nível 1 para o 2 ou do 3 para o 4. O grande divisor de águas na ideia dele é do 2 para o 3, que é o que vocês estão fazendo agora, né? Sim. Para passar para o pessoal, quais são os grandes desafios que vocês tiveram para conseguir chegar até o nível 2 e agora para conseguir dar esse salto para o nível 3? Olha, para conseguir chegar para o nível 2, a gente teve que implantar todos aqueles relatórios que a gente tem que fazer, nos relatórios de controle interno. Então, a gente teve que ter uma conversa com o município, né? Porque a gente utiliza a Secretaria de Controle Interno de Compliance do município, Uhum. relatório de governança, né? Então, todos aqueles relatórios, aqueles controles, né? Plano de ação anual, né? Ter todo esse planejamento, plano de capacitação. Então, assim, você tem que sentar com os servidores, né, conversar, né, todo mundo tem que assumir, né, esse compromisso, né, de trabalhar, de manter, né, esses relatórios. Aumentamos muito a nossa transparência no site, acho que você até, né, você viu o nosso site, então a gente tem muita informação no site. Então, assim, é trabalhoso, Uhum. você tem que envolver toda a equipe, né,
porque é trabalhoso, você tem que fazer todos esses relatórios, né? Está sempre com uma determinada periodicidade, né? Está publicando no site. A gente teve que alterar a lei, né? Então, fizemos algumas mudanças, né, na composição do conselho. Hoje, os nossos conselhos são paritários. Então, a gente teve que também, né, depender da Câmara de Vereadores, né, do Poder Legislativo também, para estar aprovando essas alterações. A gente aumentou aqui a equipe também, né, na Maringá Previdência, alteramos um pouco a estrutura administrativa, continuamos alterando ainda a estrutura administrativa. Agora mesmo nós criamos um cargo de economista, né? Vamos criar o cargo de economista aqui no Instituto. A gente quer também segregar a atividade de investimentos, né? Separar da parte financeira, né? Segregar, ter um setor específico de investimentos aqui, que isso é uma exigência para ir para o nível 3, né? É o setor específico de investimentos. Para o nível 3, a gente vai depender muito também do Poder Executivo, porque daí você tem que ter uma ouvidoria ou aqui no RPPS ou no Poder Executivo, e sendo o ouvidor no servidor efetivo. Isso é o que está lá no manual do Progestão. Tem toda a parte de segurança da informação, né, que também a gente tem aqui um setor de informática no município, né? Então, a gente depende também de estar mudando, né, a política de segurança da informação. Então, assim, você tem que ter esse diálogo, né, com o município, com a prefeitura, com o legislativo, né, com o conselho também, né, deliberativo, ele também tem que aprovar essas alterações. A gente já começou a fazer esse planejamento, a gente já fez reunião de equipe aqui, né, para discutir quais as exigências, né, para ir para o nível 3, e já estamos começando a desenvolver alguns outros relatórios que hoje a gente não tem, né, mapeamento da parte jurídica, da parte de arrecadação, assim, mas você tem que, como se diz, você tem que arregaçar as mangas, né, e trabalhar muito junto com a equipe para você conseguir implantar todos esses relatórios, esses controles, né, alterar a legislação, alterar a estrutura administrativa. Realmente é bastante trabalho que tem, né? Para conseguir esse tipo de gestão realmente com essa qualidade, né? Mas é muito importante, né, Rafael? A gente vê o resultado, a gente viu como melhorou aqui o nosso RPPS. O resultado é fantástico. Eu sou uma grande admiradora do programa Progestão, né? Defendo muito esse programa e espero que mais RPPS façam adesão, começando pelo nível 1, né? Começa pelo nível 1, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que os municípios pequenos, né, têm uma estrutura muito pequena, às vezes é uma única pessoa, né, que cuida do RPPS. Exato. Aí a tal da começa pelo nível 1, né? Aí você vai depois aperfeiçoando, né? Ampliando a equipe, né? Ampliando os controles. Claro, é assim que se começa, né? Você não precisa começar do nível 3, por exemplo. Você pode começar do nível 1, não tem problema nenhum quanto a isso, você ser pró-gestão nível 1, né? Desde que você comece realmente, desde que você tenha essa qualidade de gestão e você queira realmente agregar um pouco mais de valor ao seu RPPS. Sim, com certeza. Você vê, o RPPS dá muito mais credibilidade, né, ao RPPS, todo esse processo de governança, de gestão, né, mais profissional. Você realmente agrega valor. Exatamente. Então, Cíntia, por enquanto, te agradeço aí pelo nosso bate-papo, tá? Tem bastante conteúdo que eu gostaria de conversar contigo mais, em função do tempo aí, a gente já vai dar uma segurada aqui nas perguntas, tá? Mas, para o pessoal que quiser realmente entrar em contato contigo, que quiser tirar dúvidas sobre o Instituto de vocês, que eu vi que o programa de vocês de aposentadoria é um programa vasto, né, que eu acho que dá para muita coisa ser implementada nos RPPS, e até mesmo em questão do Progestão, já que vocês estão trabalhando nessa migração, né, de nível, como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato com vocês? Olha, pode entrar em contato pelo meu e-mail, é presidente@maringaprevidencia.com.br. No nosso site também, entrando no nosso site maringaprevidencia.com.br,
tem também os contatos, tem o meu e-mail lá, tem telefone. Então, vocês podem estar ligando, né, conversando com a nossa equipe aqui. A nossa equipe é uma equipe muito comprometida, muito aberta também, sempre está disponível para ajudar, né, os outros RPPS. Podem agendar também visitas, a gente recebe aqui, né, visitas também de outros institutos. Então, vai ser um grande prazer a gente estar podendo ajudar, né, contribuir para o aperfeiçoamento aí da gestão dos outros RPPS. Opa, que bacana, Cíntia. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo bate-papo, tá? Sucesso para a equipe de vocês aí, que vocês estão de parabéns, tá? Esse pessoal, que vocês continuem assim, que vocês continuem com essa qualidade de gestão, que vocês possam trazer muito mais exemplos agregadores para o pessoal. Eu agradeço o convite por participar, Rafael. Agradeço a equipe aqui da Maringá Previdência também, que é uma equipe extraordinária. E assim, sozinho a gente não faz nada, né? A gente depende da ajuda de todos os membros da equipe. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite e estamos à disposição aqui dos outros RPPS. Da mesma forma, Cíntia, precisando de qualquer coisa da gente aqui, pode acionar a gente, tá? A gente entra em contato, bater mais um papo, a gente faz mais uns episódios, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema não. Então tá bom, Cíntia. Muito obrigado, até mais.